homens que esperavam o reino de Deus no tempo de Cristo. José de Arimateia, ele esperava o reino de Deus. Nicodemos, ele esperava o reino de Deus. Essa era a expectativa de Nicodemos, viver no reino de Deus, uma espera. Há 2000 anos atrás, havia homens com essa expectativa, esperavam o reino de Deus. É interessante que nessa mesma época Jesus pregava: o reino de Deus é chegado. Mas sem dúvida alguma essa era uma notícia nova. O povo ainda não conhecia, mas tinha aqueles que esperavam o reino de Deus. Eles tinham uma expectativa da chegada do reino de Deus, de viver no reino de Deus. Hoje nós estamos há 2000 anos, onde a expectativa foi colocada. Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Agora, uma pergunta para nós: qual é a nossa expectativa? Eles, no tempo de Cristo, alguns deles, havia homens que tinham expectativa da chegada do reino de Deus. E nós, qual é a nossa expectativa? Será que temos expectativa igrejeira? O reino de Deus para nós é a igreja. O progresso do reino de Deus é o progresso da igreja. É o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo. Onde está a nossa expectativa do reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Será que estamos pondo diante dos nossos olhos essas palavras de Jesus Cristo? Que o reino de Deus é chegado? Isso quer dizer, o reino de Deus está presente já faz 2000 anos. Estamos nós vivendo essa presença do reino de Deus aqui e agora, na nossa presente geração? É o reino de Deus uma realidade em nossa vida? Vivemos na presença do reino de Deus? Ou que presença vivemos? Na presença de quem vivemos? Quem é colocado em nossa frente para que vivamos na presença dele? Hoje nós podemos ver, faz 2000 anos que puseram na nossa presença o igrejismo. A igreja tomou o lugar de Deus. E nós só vemos a igreja. E ela se assenta no lugar de Deus, no trono de Deus, fala como Deus, usa a palavra de Deus. Mas não é Deus, é a igreja. Mas ela se assenta no lugar de Deus e fala a palavra de Deus, fala como Deus. E muitos estão achando que ela é tudo. Que a igreja é o ponto final aqui na terra. Então estão vivendo no igrejismo, no denominacionalismo, no tradicionalismo. Então alguns do tempo de Cristo estavam mais avançados do que nós, porque tinham a expectativa de viver no reino de Deus. José de Arimateia, Nicodemos, ele tinha uma expectativa. Mas Jesus diz que o reino de Deus é chegado. Então nós temos que recolocar essa posição. O reino de Deus é chegado. Temos que olhar para essa colocação de Jesus Cristo e nos ver dentro desse espaço chamado o reino de Deus. Porque nós sabemos que igrejismo é obra feita por homem. É um grupo de teólogos quem faz igreja. São homens preparados. O grupo de homens preparados são os fazedores de igreja. E nós sabemos que toda igreja tem seu rótulo. Um rótulo é diferente do outro.
E nós sabemos que cada rótulo é uma ideologia. Cada igreja defende uma ideologia. Cada igreja defende a sua vestimenta, pois uma é diferente da outra. E nós sabemos que a igreja também nos divide, nos separa como um povo cristão. Ela causa divisão. Então vai gerar Babel, a Babel religiosa. É isso que faz a igreja. E o reino de Deus? É aí que temos que colocar algo que vai nos unificar. A palavra de Jesus Cristo. O Mestre, o caminho. O reino de Deus é chegado. Aí está o nosso ponto de união. O reino de Deus é chegado. Pois dentro desse reino de Deus nós vamos ver a nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Agora nós temos que saber quem é essa nova criatura, como que ela aparece no cenário do reino de Deus, para ver se nós podemos alcançar esse patamar e sermos considerados como cidadão do reino de Deus, a nova criatura. Aí seremos todos unidos no mesmo campo, no mesmo ideal, o reino de Deus. Espaço, âmbito onde vive a nova criatura, os cidadãos do reino de Deus. Bonito, né? Aí nós somos todos irmanados na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Espírito, na mesma palavra. Aí somos irmãos de verdade. Não tem divisão no reino de Deus. É esta fé que eu prego. É esta fé que eu vivo e tenho certeza que milhares de pessoas vivem esta fé. A fé no reino de Deus. Cidadãos do reino de Deus. Novas criaturas. E como é que nasce a nova criatura? No igregismo? Não. Não, o reino de Deus não tem nada a ver com o igregismo. No denominacionalismo? Não. O reino de Deus não tem nada a ver com o denominacionalismo. Isso são obras de homens, com marketing de homens, com proposta de homens. O reino de Deus é outra coisa. Aí está uma criação mostrada por Jesus Cristo, aquele que veio do alto. O reino de Deus é chegado. E nós podemos participar dele. Você aí pode participar do reino de Deus, eu aqui posso participar. Nós podemos participar. A condição, qual é a condição? Nascermos da água e do Espírito. Nascermos da palavra e do Espírito Santo. Com essa palavra que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Eis a condição básica para vivermos no reino de Deus, como cidadão do reino de Deus, e sermos irmãos verdadeiros. Só que o reino de Deus não tem parede. O reino de Deus não tem endereço. Você não pode ver aqui e ali. Jesus falou isso sobre o reino de Deus. Ele é um reino espiritual. É o reino da fé. É o reino da fé. Somos unificados pela palavra de Deus, somos unificados pelo Espírito Santo. Bonito, né? Muito bonito. Hoje nós aprendemos, acho que uma coisa importante. Aonde nós somos unificados? O lugar em que todos nós somos irmãos, irmãos de verdade. Nós não somos separados por barreiras denominacionais, por paredes, mas somos vinculados num espaço, o reino de Deus. Um lugar sem paredes. Um lugar sem paredes. Um lugar sem rótulos. Bonito, né? O reino de Deus. Jesus disse que ele é chegado há 2000 anos.
Eu espero, meu amigo, que você entre no reino de Deus. Que eu seja participante também do reino de Deus. Que nós sejamos para isso novas criaturas. Nascido da palavra de Deus, e das revelações do Espírito Santo. É aí que está a nossa unidade. Um Deus, um povo, uma palavra, um Espírito, um mediador, um Salvador, que é Jesus Cristo. Aí está o âmbito do reino de Deus. Senhor, obrigado por essa palavra que nos unifica e nos tira do igrejismo, nos tira do denominacionalismo, como obras humanas, marketing humanos, projetos humanos, e nos coloca no reino de Deus, aquele que tu, Jesus, apresentaste na tua época, e a tua palavra dura para sempre, e o teu reino dura para sempre. E nós somos convidados a participar deles na qualidade de novas criaturas, na cidade do Espírito, os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade, os que adoram em palavra e em espírito. As duas condições básicas para o surgimento da nova criatura e nosso lugar no espaço do teu reino. Obrigado por essas palavras maravilhosas. Agora nós vamos ao teu poder, que em nome de Jesus Cristo nós quebramos todo espírito de enfermidade, espírito de morte em nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Todo aparelho urinário, respiratório, circulatório, digestivo, todos os órgãos internos, nossos braços, nossas pernas, nossas mãos, nossos pés, todo espírito de infecção, espírito de morte, doença, saio da cabeça à planta dos pés. Vocês estão amarrados e saem. Agora todo espírito nervoso, ira, desavença, cobiça, rancor, mágoa, tristeza, saiam de nossa vida em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de pobreza, miséria e desgraça sai de nossas vidas em nome de Jesus Cristo, em nossos países. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e andareis na liberdade do Espírito de Deus, no reino de Deus, o reino que nos unifica, o reino que nos faz um. Agora nós somos irmãos, vinculados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Amém.